tudo certo. Bom, então vou começar dando as boas-vindas a todas e a todos e pedindo para o Edu, acho, para parar de compartilhar, para que a gente possa se enxergar um pouquinho mais. Pode ser. Eu não sei se todos sabem, mas nos 3 pontinhos aí embaixo tem uma opção de alterar layout, e aí se a gente colocar em mosaico e colocar o máximo de pessoas, a gente vai se enxergar o máximo possível, assim. Acho que nesse momento é importante estarmos juntos. Bom, esse é o nosso primeiro encontro, né, entre autores e editores, e é referente à 19ª edição da revista Picho, a Picho Primavera, que é resultado do primeiro volume da chamada temática Cidades Pequenas, capturas diversas acerca desses espaços e experiências do menor. Bom, acredito que, de certa forma, né, esse encontro, ele busca expor, né, e também reconhecer esse processo afetivo e humano, né, da produção do conhecimento que a Picho propõe. Nesse processo de editoração dessa chamada, nós buscamos localizar os territórios, né, que foram abordados. Logo nas páginas iniciais, a gente disponibilizou um mapa. Eu vou compartilhar o link aqui para nós também. Pensando que era importante entender quais eram os contextos que estavam sendo escritos esses trabalhos, né? E hoje, esse nosso encontro, ele também mostra uma importância da gente se reconhecer enquanto pessoas, enquanto rostos, enquanto humanos, né? Entender quem que produziu esse material tão potente para o estudo da temática das cidades pequenas, também pequenas localidades, né, acerca do menor. E eu compartilho, né, é uma perspectiva mais pessoal, né, que eu vejo a Picho como uma revista de um bando. Eu queria compartilhar isso com vocês. Ela é coordenada pelo Edu Rocha, que está aqui presente, né, ele é o editor responsável junto com o professor Fernando Fuão, e eles convidam a cada nova chamada editores relacionados com a temática em questão, como ocorreu nessa edição comigo, né, e com a Ângela. E também convidam editores associados, como as mestrandas que estão aqui presentes, agora mestre, né, a Vanessa, e mestranda a Paula, e tanto a Vanessa quanto a Paula, elas trabalharam dedicadamente, né, na intermediação entre editores, revisores, autores. É um trabalho do cotidiano mesmo, né? São muitos os e-mails, tem uma intensidade bem grande nesse trabalho que as gurias desempenharam. A gente também tem aqui presente o Eduardo Silva, que nos ajuda e coloca assim em divulgação pelo Instagram, pelo Facebook, que nos motiva a estar sempre muito dinâmicos assim nas redes e capturando esses nossos públicos leitores, né? Somos também um grande time no comitê científico, né? Acho que tem alguns presentes. E ainda sempre convidamos, como foi o caso dessa edição também, pesquisadores vinculados a cada temática, né, para auxiliar na revisão, na avaliação dos trabalhos. E a Picho conta com diversos autores, né, autores de resenhas, autores de artigos, de ensaios, de parede branca, também com a proposta de entrevistas. E ainda nessa minha fala, assim, depois desse panorama geral, eu queria deixar quase como um depoimento, assim, que existe uma generosidade muito grande nesse processo, né? Eu não tenho como não me emocionar falando disso, então vou falar bem brevemente. Nessa experiência como editora convidada, né, eu tive a honra e também a responsabilidade de estar ao lado da minha principal referência bibliográfica, né, da Angela English. E também, né, ao mesmo tempo que a gente recebeu toda uma
uma autonomia e uma confiança para o nosso trabalho, a gente recebeu todo o suporte dos editores responsáveis e das editoras associadas. Foi um ótimo trabalho, né, bem intenso, um grande aprendizado. E estes, né, os editores, eles são minhas referências tanto de um profissionalismo, né, do que eu vejo como futuro na docência, futuro como pesquisadora, né, e também uma referência de amizade nesse fazer científico. Então, foi uma experiência bem intensa. E nesse processo, a gente também teve a alegria de ter como autor convidado o Juan. Eu acho que eu vi ele entrando, agora eu não estou vendo a carinha dele, mas acredito que esteja aí, o Juan Manuel, que ele foi responsável por muitos desses nossos encontros, né? Foi ele que me apresentou a Ângela, que nos aproximou da geografia, sempre na pulsão da cartografia, acho que muitos conhecem aqui o Juan, e também dos territórios do menor, né? Sempre nos convidando a desenhar e a reconhecer, e a conhecer também a província que ele trabalha, lá de Chubut, não sei se eu estou pronunciando certinho. E também a nosso convite, né, nós apresentamos a entrevista com o arquiteto, gestor e professor José Basualdo, que não sei se vai conseguir estar presente hoje, a Ângela nos explicou um pouquinho por quê. E é importante destacar, né, que essa entrevista, ela marca o início desse primeiro volume da chamada das cidades pequenas, porque reflete esse conjunto de trabalhos que vai falar muito sobre o planejamento e a gestão dessas pequenas cidades e localidades, né? Acho que cabe ainda registrar que a gente foi surpreendida, né, pela quantidade, tanto que resultaram em 2 volumes bem grandes, mas também pela qualidade dos trabalhos, né? E gostaríamos de ouvir um pouquinho os autores, né, que nos contassem brevemente sobre as suas experiências, mas como um anúncio dos seus trabalhos. Aproveito também para registrar, não sei se se faz presente, o artista Humberto Levi Souza, se o Levi tiver aí, dá um alô, né, que foi o responsável, né, por nos presentear com as imagens que compõem as capas das 2 edições, né, imagens belíssimas de Antônio Prado. No mais, eu queria agradecer e saudar a presença de todos e todas e desejar um ótimo encontro. E passo a bola, né, para a Ângela, imagino, mas fiquem todos à vontade para conversarmos. Eu acho que a Ângela caiu. Que pena. Eu acho que ela caiu. Vou dar um alô aqui no WhatsApp, ver se ela volta, porque às vezes nem a gente percebe, né, que caiu. Mas ela deve estar retomando. Ela voltou. Vejo que a gente tem muitos autores também do nosso segundo volume aqui, né, da 20ª edição. Eu acho que tu convida a Ângela para falar. Convido a Ângela. Eu acho que ela entrou Ângela, agora. tu retomou, tinha caído uns minutinhos, eu passei a bola para ti, tu não estava. Pois é, boa tarde, pessoal. Me desculpe aí pela assim, instabilidade aí da internet. Eu espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. Estou muito contente com essa sessão, estou muito contente com o trabalho que a gente conseguiu realizar. Agradecer de público, né, o Eduardo pelo convite né, ser editora convidada dessa edição especial Picho, junto com a Luana, que a gente está aprendendo junto, né, Luana? Desde a tua defesa de mestrado, né, que eu participei tem sido um constante aprendizado, principalmente no trabalho, né, que foi, acho que a gente começou essa edição, né, que agora a gente está lançando o segundo número, nós começamos em um pouco mais de um ano, né, desde a chamada, né, desde ter lançado o texto ali da chamada, ter recebido os trabalhos, ter realizado a entrevista, né, com o Basualdo, ter acompanhado o desenvolvimento dos artigos, procurar
ocupar, né? Foram vários desafios. Então, assim, é uma alegria, né, ter esse trabalho concretizado. Acho que foram parcerias, mas acho que realmente, como a Luana disse, não tem como não se emocionar, porque se trata também, né, de laços afetivos, de amizade. Então, assim, eu não tenho outra palavra que não seja gratidão, né, por estar participando desse momento, né, com vocês. E com os autores, de modo geral, a gente aprendeu muito, a gente aprendeu não só com o processo, como com os vários textos, né, com as várias contribuições. Então, é muito rico esse momento. Do ponto de vista, né, de pesquisar as pequenas cidades, essa revista, acredito que seja uma grande contribuição. A gente sempre fala de lacunas, eu acho que com o volume imenso de textos e de contribuições que a gente teve, sempre vai ter o que pesquisar, mas com certeza muitas lacunas, né, muitos temas foram tratados. Então, como eu sei que minha internet não está muito boa, eu peço desculpas, eu vou ser em breve, então repetir, né, minha gratidão a todos, né, especialmente reiterando aqui ao Eduardo, a Luana, pelo processo, pela equipe, que eu nem conheço pessoalmente, né, a gente acabou trabalhando juntos sem se conhecer pessoalmente, dos demais, né, o Eduardo sim, a Luana eu conheço pessoalmente, mas os demais não, então reiterar minha gratidão. Então, pessoal, a palavra está aberta, né? Gostaríamos de escutar um pouquinho vocês. Identificar vocês aqui, mas é difícil, né? Pelo nome, pela lista. Então, acho que eu não vou fazer uma chamada, assim. Quem sentir a vontade para comentar como foi participar desse processo, divulgar o seu trabalho, fique à vontade. Acho que eu posso começar. Olá a todos, a todas. Eu sou o Rafael, sou da cidade de Parobé e escrevi um artigo, então, falando um pouco sobre a cidade. Eu sou graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Fevale, em Novo Hamburgo, e acabo de concluir o mestrado agora em março desse ano na Uniriter, mestrado em Arquitetura e Urbanismo também. E aí, dentro da minha pesquisa, que tratava da configuração do Vale do Paranhana inteiro, onde Parobé é inserido, que fica na região metropolitana. Eu sendo da cidade de Parobé, eu vi que a Luana falou um pouco sobre o afeto, o carinho de pesquisar e de se identificar com o local, né? Eu sou nascido no norte do estado do Rio Grande do Sul, em Ronda Alta, mas com 9 meses eu vim morar em Parobé para meus pais trabalhar na indústria de calçado. Então eu me criei em Parobé, então a minha vivência, o meu entender como pessoa é na cidade de Parobé. E uma identificação também com uma das indústrias que foi a maior da região e uma das maiores da América Latina no quesito calçado, né, a produção de couro e calçado, que é a Calçados Azaleia, que hoje se chama Vulcabras, porque foi comprada. Então, o nome do artigo é A Dinâmica de Territorialização em uma Região Urbana Industrial, o caso da Calçados Azaleias no município de Parobé. Tem muitas outras indústrias de calçado na cidade de Parobé. Localizando um pouco, Parobé fica a mais ou menos 80 quilômetros de Porto Alegre, então, como eu disse, pertence à região metropolitana, e abrigou, então, a Calçados Azaleia, e eu peguei ela como estudo de caso nessa situação, porque ela era a maior na região e, como eu disse, uma das maiores da América Latina. E teve muito impacto na configuração do município, na estruturação, né? Teve muita migração de pessoas, como eu disse, eu fui um desses junto com a minha família. Então eu me identifiquei muito, porque por muito tempo todos os conhecidos, assim, da minha rede de amizade, de afeto, enfim, trabalhavam nessa indústria, então na Calçados Azaleia. E eu vou me orientar um pouco, então, pelo meu resumo, para tentar ser o mais breve possível. Então, como eu disse, é no município de Parobé, na região metropolitana de Porto Alegre, e o que desencadeia a evolução aqui da cidade e da região é a imigração alemã, em 1846, até a formação de núcleos comerciais com a chegada da via férrea, em 1903, e, consequentemente, então, com a industrialização das fábricas de coreiro-calçadistas em 1970. Então, no artigo, eu procurei entender essa formação territorial que acontecia com a implantação da Calçados Azaleia no solo
Parobéense, em 1958, então foi bem no centro da cidade, uma grande gleba, assim, da cidade pertence a Calçados Azaleia, com muitas coisas. Na minha dissertação, eu fiz um quantitativo, assim, usando o MyMaps, e 8% da região central da cidade pertence a Calçados Azaleia. Então, imagina o impacto que isso tem. Todo dia tu está passando ali na região central, fica perto da igreja, perto dos maiores mercados, correio da vivência das pessoas. Então, estando dentro do centro de cidade, que tem uma importância muito grande, né, nessas cidades pequenas, principalmente, isso desencadeia, né, algo emotivo, assim, nas pessoas, né. Então, para tentar entender isso, eu usei os conceitos, então, de territorialização e desterritorialização e reterritorialização do Deleuze e do Guattari, e também os conceitos de lugar e não lugares, para tentar entender, né, como é que foi esse processo com essa região toda que tinha tanta vida e que, com o decorrer do tempo, com as crises, principalmente de 2008, que abateu bastante a indústria, começou a diminuir um pouco a população e com o tempo, com o vender da Calçados Azaleia, ela voltou a crescer um pouco e teve uma demanda que aumentou a cidade. A cidade hoje tem cerca de 59 mil habitantes. Então, essa região, ela tinha muito movimento de pessoas, porque tinha... A Azaleia construiu um eixo fora a parte fábrio, onde tinha rodoviária, tinha farmácia, tinha creche, tinha um centro cívico, então ela fez equipamentos, construiu equipamentos para dar conta de todos esses funcionários, que chegou no total assim uns 5 mil, é uma empresa bem grande. Só a planta de fábrica tem quase 100 mil metros quadrados. E aí, com o tempo, então, com essas crises, com a venda da Calçados Azaleia, e com a parte de produção foi retirada aqui de Parobé e levada para o Nordeste, diminuiu, né? Alguns pavilhões foram fechados, essa rodoviária que é onde uma das ruas que eu fiz essa análise, diminuiu o movimento de pessoas. Então eu quis entender através desse processo como é que se territorializou e se reterritorializou, mostrando a importância da Calçados Azaleia nesse quesito e a pertinência, né, de que eles é um local privado, mas que deveria ter um pensamento diferente por todo o incentivo, por tudo que a própria Calçados Azaleia recebeu do governo para se manter em pé, e que acabou não surtindo efeito, porque acabou sendo vendida. Então, um local grande no meio da cidade que hoje está mais morto, assim, tipo, não tem tanto movimento. Então, entender como aquilo que era um lugar tão importante, de tanta presença, se transformou em um não lugar, em um lugar de memória só, do que acontecia lá. E até agora, nos últimos tempos, para conseguir fazer essa análise, eu fiquei andando um tempo de bicicleta, hora a pé, hora de carro, para ver como é que era essa dinâmica. E depois de publicar, né, o artigo ser publicado, eu vi que já começou a ter uma outra mudança, porque voltou a ter alguma produção aqui, tipo, por exemplo, da parte têxtil agora, e começou a ter mais movimento de novo, e como aquilo começou a se transformar e se reterritorializar de novo. Então, esse processo gira muito em torno da indústria do calçado e mostra também a dependência da cidade, né? Mas também traz boas lembranças de tu acompanhar. Eu peguei fotos antigas com a FACAT, que é a faculdade de Taquara, que mostrou esse crescimento de como é que foi, né? De como era um local, assim, com cara de vila, bem bucólico, que foi crescendo, criando uma cara administrativa e chegando a ser a maior cidade agora aqui do Vale do Paranhana. Eu acho que é mais ou menos isso, para mim não me estender e dar oportunidade aos outros falar, mas realmente eu também quero agradecer a revista Picho, né, pelo carinho até em nos atender, em nos mandar os artigos para revisar, perguntar se era isso mesmo. Então foi bem carinhoso da parte de toda a equipe editorial e fiquei muito feliz no meu trabalho ser aceito. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Rafael. De imediato vou passar para o Bruno. Acho que no final a gente também, se tiver um tempinho, podemos debater juntos, né? Então, boa tarde a todos e a todas. Eu inicialmente queria dizer da minha satisfação e alegria de estar participando desse encontro. Fiquei muito feliz quando recebi o convite por e-mail, porque não é muito comum, né, esse tipo de evento, né, de autores que publicaram numa edição de revista, né, é muito interessante. Me chamo Bruno Sajorato, eu sou graduado em Geografia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que é uma universidade que fica no sudoeste paranaense, em Francisco Beltrão, no interior do estado. E agora, recentemente, eu
eu concluí o mestrado também na mesma universidade, e em geografia também. E exatamente esse artigo, já falando dele, ele é uma das desdobramentos da dissertação, que eu vou falar mais especificamente daqui a pouquinho. Espero não passar do tempo, qualquer coisa pode cortar o microfone, enfim, fazer alguma coisa para eu parar de falar. Mas eu acredito que não, eu preparei aqui algumas coisas que eu acho que vai ser rápido. O artigo ele tem como título Pesquisa de Geografia Econômica em Pequenas Cidades, uma perspectiva metodológica. Por que do texto? Bom, como eu falei, ele é um desdobramento da dissertação. Quando eu fui nas primeiras orientações com o meu orientador, ele me comentou comigo da importância de um trabalho de geografia econômica combinar geografia, história e economia, exatamente para desvendar uma realidade concreta nas suas múltiplas determinações e buscar, com isso, aprender a totalidade do processo histórico. Essa é uma tradição de pesquisa que vem do professor Armen Mamigonian, de muitos e muitos anos já, e ele foi repassando seus orientandos, e nós estamos aí tocando para frente essa perspectiva de pesquisa. E aí, quando a gente estava concluindo a pesquisa, olhando para trás, percebemos que, com aquela orientação inicial e depois fazendo a pesquisa, a gente percorreu um caminho metodológico estudando uma pequena cidade, que é Ampere, uma cidade vizinha, Francisco Beltrão, uma cidade na qual eu residi por muito tempo e depois no mestrado fui pesquisá-la, a dinâmica industrial desse município. E aí daí a ideia desse artigo que está publicado na revista. O objetivo dele foi sistematizar aportes teóricos, elementos fundamentais à compreensão da geografia econômica de uma cidade considerada pequena, e ele está dividido em duas partes. Na primeira, a gente vai comentar um pouco de questões teóricas que dizem respeito às pequenas cidades, que é um debate já muito conhecido e muito conhecido por nós aqui, e depois, no segundo momento, nós vamos indicar aí elementos metodológicos para estudar geografia econômica das pequenas cidades. E aí, falando exatamente disso, nós desenvolvemos no artigo 3 dimensões, essas que eu comentei agora há pouco, para estudar pequenas cidades a partir da geografia econômica delas, que é uma dimensão geográfica, uma dimensão econômica e histórica. Vou falar um pouquinho delas rapidamente. E essas 3 dimensões, elas estão alicerçadas, digamos assim, a sustentação teórica delas se baseia no paradigma de formação socioespacial do Milton Santos e a ideia de combinações geográficas do André Chollet. Essas duas conceitos, paradigmas, enfim, eles norteiam o nosso artigo. Na dimensão histórica, é basicamente entender o DNA de um fenômeno, a gênese, ou seja, os fatores que forjaram o aparecimento de uma dada realidade. Ou seja, sem história você não consegue entender o presente e a dinâmica atual de um processo ou de um fenômeno. Na dimensão econômica, é basicamente investigar a dinâmica dos setores produtivos em temas como acumulação de capital, grupos econômicos, inovação tecnológica e progresso técnico, divisão territorial do trabalho, desigualdades socioespaciais, etc. E aí, utilizando o máximo de dados econômicos, industriais, etc., possíveis, e sempre buscando fazer comparações entre municípios de outros estados, inclusive, porque se você não compara o município que você está pesquisando, nesse caso, né, com outros municípios, você não consegue perceber as diferenças entre eles e também as semelhanças, porventura. E acho que é importante também essas questões, para entender o fenômeno, né? Senão você não consegue entender o tamanho do fenômeno nem o próprio fenômeno. E, por fim, a dimensão geográfica, que é a partir desses dados históricos, econômicos, sociais, você mostrar essa dinâmica geograficamente. Ou seja, por meio da cartografia, né, sobretudo, você indicar a incidência e a localização no recorte territorial escolhido desse fenômeno. Também é interessante expressar a evolução espacial do fenômeno ao longo do tempo, o que permite verificar reorganizações geográficas
dessa realidade, porque como a realidade vai mudando, se você, numa perspectiva geográfica, espacial, você consegue, com mapas, enfim, mostrar essa reorganização que ocorreu no território. E além de, claro, que é muito importante, essas combinações que explicam uma localização de um dado fenômeno, concentração em determinados temas ou ainda modificações de um determinado fenômeno. Acho que é isso mesmo, a pesquisa. Agradeço de novo e muito obrigado. Obrigada, Bruno. Tarsila, a palavra está contigo. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Tarsila, estou falando de Curitiba. Eu sou arquiteta, tenho doutorado em gestão urbana pela PUC do Paraná e esse ano eu concluí meu pós-doutorado também na linha de planejamento urbano e regional. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar pela edição e por todo o processo editorial, enfim, da revista, do número que foi um trabalho que a gente vê que teve muito carinho, teve muita doação. Eu acho que isso é algo extremamente importante quando a gente fala, né, do ambiente acadêmico. E fico muito feliz de participar de um evento como esse, que, como o colega já tinha falado anteriormente, é algo bastante raro, mas é importante, né, que a gente estabeleça esse contato, que a gente conheça, principalmente nesse caso em que nós temos pesquisadores de todo o Brasil e um corpo bastante importante nesse sentido. E também falar que a iniciativa eu acho extremamente relevante para a literatura. A gente tem muita referência em termos de metrópole, de grandes cidades, de problemáticas de cidades, né, com uma população grande, e muitas vezes a escala menor ela é negligenciada. Então eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito importante de preenchimento de lacunas. Falando brevemente sobre a publicação que eu tenho nesse número, né, no volume 1, foi um trabalho muito feliz que eu realizei em parceria com uma aluna. Esse artigo ele foi resultado de um TCC. Então, a minha aluna ela ia vir, eu acredito que ela teve algum problema, que eu não estou vendo ela presente aqui na sala. Nós fizemos uma análise sobre a cidade da Lapa, no Paraná, que compõe a região metropolitana de Curitiba, que é a cidade da minha aluna. Então, como resultado desse TCC, a gente estudou a criação de novas centralidades nessa cidade. A Lapa ela tem algumas características muito peculiares. Ela atualmente já está arrumando para ter características de uma cidade de médio porte, embora ela ainda seja uma cidade de pequeno porte. É uma cidade reconhecida nacionalmente pela sua pujança histórica, né? Então, ela foi uma cidade de passagem do tropeirismo aqui na região sul do Brasil, e também o marco de um dos episódios mais importantes, né, do século XIX, o que teve consequências também no início do século XX, que foi o Cerco da Lapa. Então, toda essa referência de passado trouxe para a cidade uma identidade muito peculiar, que faz com que o centro da cidade ele seja bastante valorizado, bastante procurado, que seja uma área de referência turística. Mas, por ser uma cidade que está em processo já de crescimento, como eu havia comentado, muitas vezes o que acontece, a exemplo também do que acontece em outros centros históricos, é que áreas mais periféricas acabam necessitando, demandando, né, uma nova atenção, novos tipos de dinâmica urbana que muitas vezes ficam ali em detrimento do que acontece na centralidade, justamente por conta da característica histórica do local. Então, a gente achou que esse seria um debate interessante para colocar em pauta, e a gente fez essa análise, então, baseadas em novas diretrizes que existem no plano diretor, né? Então, ele é um artigo que ele se propõe a ser exploratório, a ser uma exploração mesmo do tema, uma visão panorâmica, e foi uma experiência, como eu falei, muito grata, justamente por ser oriundo de um TCC, de uma aluna extremamente dedicada, extremamente comprometida, que eu fico muito feliz de estar também adentrando nesse universo acadêmico. Então é isso, mais uma vez, deixo parabéns a toda a equipe, e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Tarsila. Fernanda.
Vamos lá, então. Boa tarde, pessoal. Eu sou Fernanda, sou arquiteta e urbanista também, fui orientanda do Edu, colega da Luana, tenho um carinho muito grande por toda essa turma, pela revista. E para essa edição em especial, sobre cidades pequenas, eu convidei alguns amigos, meu companheiro, 2 alunas minhas, meu orientador do doutorado, para escrevermos sobre Arroio do Padre, que é uma cidade... Eu sou de Pelotas, né? Não sou de Pelotas, mas já sou. Eu moro aqui há 15 anos e já me considero pelotense. E a cidade de Arroio do Padre sempre despertou muita curiosidade em mim, por ser uma cidade que está dentro de Pelotas, né, que só faz limite com a cidade de Pelotas, por não ter continuidade espacial entre os bairros, né, várias pequenas localidades se tornaram bairros quando a cidade foi emancipada, então foi um processo um pouco diferente, não foi a partir do centro que esses bairros foram surgindo, como muitas vezes acontece. E dessa curiosidade, dessa inquietação também, pelo fato de eu estar entrando para o doutorado na área de memória e patrimônio, resolvemos então juntar várias inquietações de várias áreas, desde a morfologia, a questão do patrimônio, da geografia, que é a área do meu orientador, para escrevermos então sobre patrimônio e polinucleação, né? Entender como é essa cidade, essa descontinuidade espacial, e a relação disso com o patrimônio, falando bastante de ambiente natural, né, da paisagem. Então, foi mais ou menos por aí. Vou fazer minha fala assim bem breve, que tem bastante gente na fila e o tempo está passando. Quem tiver curiosidade pode dar uma olhadinha lá no artigo. Muito obrigada, gente. Ótimo, essa ideia mesmo, né, Fernanda? Anunciar e o trabalho na íntegra está disponível. Ana, contigo. Oi, então, eu me chamo Ana Paula de Andréa D'Ameto, eu sou arquiteta e urbanista também, sou professora da Universidade Federal, eu estou afastada agora fazendo meu doutorado na área de memória social e patrimônio cultural. Então, o que eu tenho publicado na revista... primeiro eu queria agradecer, eu também quero agradecer, porque assim, o acolhimento que a gente recebeu assim, da equipe da revista foi nota 10, parabéns, né? Foi muito bom, tá? Então, essa resenha crítica que está na revista, ela faz parte dos meus estudos iniciais de revisão de literatura, porque eu tenho um método fenomenológico de investigação, e esse autor, o Juhani Palashma, eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Não sei, ele é finlandês, ele tem assim, em torno de 85 anos, muita experiência, e a maneira como ele escreve me encanta, assim. Então eu resolvi fazer uma resenha crítica do livro dele, que é Essências, o nome do livro, que é, na verdade, uma compilação de 4 ensaios, onde ele explora, né, a ideia de essência na arquitetura e os valores que estão atrelados assim, aos espaços, né, aos ambientes. E como hoje, né, na contemporaneidade, o ser diferente e o ser singular, ele é valorizado, né? Mesmo entrando numa perspectiva mais de espetacularização, né? E isso, muitas vezes, em determinados ambientes, espaços, como pequenas localidades, pode entrar de forma muito agressiva, né? Mas, assim, eu vou falar um pouquinho só o título dos ensaios e falar um pouquinho deles. O primeiro é Espaço, Lugar, Memória e Imaginação. Ele faz uma relação da memória, né, dos lugares e como eles evocam memórias e provocam e amplificam emoções. Então, ele sempre tem essa visão da importância de vivenciar corporeamente, né, os lugares
dos múltiplos sentidos, né, que envolvem essa vivência. Então, ele fala um pouco disso, fala um pouco da importância da materialidade, né, para a interpretação, né, do tempo, né, na espacialidade, nos objetos. Ele fala um pouco do ensino também, em outro artigo, Aprender e Desaprender, a perspectiva mental na arquitetura e na educação, a importância dos fundamentos mentais na formação do arquiteto, para que, em razão do trabalho ser muito complexo, e que isso envolve assim, uma responsabilidade muito grande, né, quando vai se atuar nos lugares, interferir na dinâmica social e na paisagem. Aí depois ele também fala da arquitetura, no outro ensaio, como experiência, a fusão do mundo e da identidade pessoal. Então, como o indivíduo, então, percebe, sente e vivencia o lugar. E também formas, ele também coloca formas diferentes de traduzir, né, e de interpretar os lugares a partir dessa percepção através dos sentidos. É uma leitura, assim, muito gostosa, esse livro, e é isso, assim, foi uma resenha crítica, e o que eu concluí dessa resenha, né, é da importância de vivenciar o lugar, né, principalmente quando se trata dessas cidades, pequenas localidades que começam a se expandir, de entender a dinâmica cultural e social desses lugares, de entender um pouco da relação que essas pessoas têm com a natureza. Então, de não só ficar numa visão materialista, né? Então, ter uma orientação mais holística no entendimento dos lugares, é isso. Eu acho que foi isso que eu tirei do livro. Obrigada, Ana. Obrigada. Diga. Obrigada, Ana. Muita saudade. Então, eu passo a palavra agora para Jurema e também para o Diego, né, que são autores do mesmo artigo. Acho que vocês podem falar juntos na sequência, como preferirem. Muito obrigada, boa tarde, pessoal. Sim, o nosso artigo foi escrito a muitas mãos, né? Eu sou professora do Instituto Federal da Bahia, sou arquiteta e urbanista, Diego também professor, historiador, e também tivemos a super participação de 3 orientandos de iniciação científica nossos, Tiago Freitas, que está aqui, Áurea Gomes e Bruna Andrade, que não estão. E o título do nosso trabalho é Desencantamento da Viúva, a cidade como estratégia de fragmentação do mundo tuxá. Esse, na verdade, é um texto que abre assim, uma proposta de falar sobre o desencantamento dos mundos indígenas, né, mas particularmente do mundo indígena tuxá, a partir de uma série de estratégias de desencantamento mesmo, né, do urbano que chega e se sobrepõe, da cidade também, que vai também se colocando sobre essa existência anterior. E é isso, a gente tenta, nesse primeiro texto, falar sobre o desencantamento para, na sequência, poder produzir um outro que vá falar também desse encantamento, porque os tuxás estão aí para dizer para a gente que, sim, eles continuam reinventando, se transformando e resistindo, né? E aí eu queria dividir essa fala com o Diego, se o Thiago também quiser falar algo. E muito feliz de poder termos trabalhado juntos e de estar aqui nesse momento. Muito obrigada. Boa tarde, gente. Vou aproveitar que o Jurema coloca aqui. Agradeço também o espaço e a possibilidade também, né, de poder publicar o texto. Eu acho que tem uma coisa de bacana que a gente tem feito há muito tempo, que é isso, né? Trabalhar com os alunos a produção do texto. E o caminho que a gente segue é um caminho que a teorização ela é posterior ao próprio processo investigativo. Então, a gente encontrou os encantados e um processo de desencantamento. Os encantados são o regime dos tuxá, né, como eles definem, inclusive, a relação mágica com o mundo
né, natural, inclusive os encantados são consultados recorrentemente, e o processo de constituição de uma cidade dentro da aldeia e a restituição da aldeia a partir de um mundo urbano racionalizado aparece como uma estratégia permanente, né, dentro da história brasileira de colonialidade, de desestruturação dessas instituições sociais tuxá. Então, uma série de recursos são usados pelo Estado para alterar, não só envolve um conjunto amplo de coisas, né, uma totalidade de relações, desde a terra, a propriedade da terra, a constituição da arquitetura, do urbanismo tuxá, e até mesmo o ar, que também vai ser alterado significativamente no ambiente, alterando a escuta dos encantados. Então, nesse primeiro momento do texto, né, nesse primeiro texto, a gente apresenta parte da pesquisa como a esse processo, né, de desmagificação, né, que por um longo período, né, cerca de 12 anos, eles apontam a, inclusive, um certo ostracismo, um hiato entre a relação com os encantados, que depois vai ser retomada, ou seja, vai se restituir, ou seja, vai ser reencantada agora uma nova cidade, um novo mundo urbano, dos tuxás, que a gente vai, no segundo momento, narrar um pouco disso, interpretar, né, esse reencantamento da própria comunidade tuxá a partir da alteração que foi um pouco de cima para baixo sobre eles, né, com um protagonismo menor, mas eles vão se adaptando, vão criando suas próprias agências ali nesse processo. E aí, nesse caminho, a gente encontrou com o Weber, né, a gente preferiu, inclusive, ir lá no clássicozão de Weber, né, sem batalhar muito nas bibliografias, referências mais atuais de desencantamento, para recuperar um fenômeno racionalista muito típico do mundo moderno eurocentrado, né? Para olhar como um europeu também consegue perceber isso e como isso vai se distribuindo, se difundindo sobre o mundo. E aí pensamos a cidade como estratégia no sentido de Michel de Certeau mesmo, né? Estratégia de relação de poder, para depois a gente pensar nas táticas que seria o reencantamento do chá, né? Os processos de agenciamento do chá. Acho que é isso. Obrigado. Obrigada. Tiago, se quiser dar um alô, só para a gente enxergar. Oi, gente. Queria agradecer também o espaço, achei muito interessante a proposta desse encontro de autores, né? E o texto foi uma atividade assim, muito importante e interessante da pesquisa, porque a gente conseguiu desempenhar bem a atividade em grupo e também conseguiu colocar algumas discussões que a gente tinha, teve desde o início da pesquisa até outras que a gente conseguiu melhorar no momento da escrita do texto, e acho que deu um resultado muito legal, e Diego e Jurema explicaram bem como que tá lá agora. Boa leitura para quem for se aventurar lendo ele. Muito obrigada. Agora chamo o Lisandro, né, e vejo que os demais autores também estão presentes, o Wellington e o Mário. Fiquem à vontade com a palavra. Boa tarde a todos. É com muita satisfação conhecê-los, conhecer um pouco mais as pesquisas no âmbito do território nacional e também com a experiência internacional. Agradecer novamente a oportunidade de dividir com vocês um pouco do que nós realizamos. Eu estou falando aqui da cidade de Guarapuava, no estado do Paraná, no centro-sul paranaense. Estou acompanhado aqui dos dois autores junto a esse artigo chamado Diversificação e Desenvolvimento de Pequenos Municípios Paranaenses, Alternativas e Oportunidades no Território. Agradecer por essa oportunidade, porque nós encontramos uma revista, né, essa edição com a participação da nossa colega do grupo de pesquisa, a professora Ângela Maria Hendrick, lá da Universidade Estadual de Maringá. Eu sou docente do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia aqui da Unicentro, acompanhado também pelo professor Mário Zasso Marim, meu colega, e o pesquisador Wellington Barbosa. Esse artigo, ele resulta de algumas experiências da qual nós trabalhamos e realizamos pesquisas aqui no interior do Paraná. Ele reúne características de localidades fora de um eixo de aglomeração e também do baixo desenvolvimento econômico, e nós procuramos, a partir dos nossos trabalhos efetuados, dar a oportunidade aos gestores públicos e também aos agentes públicos e privados, nessa parceria, as oportunidades de desenvolvimento do território. Esse artigo, da qual nós tivemos essa grata oportunidade de participar dessa publicação, né, e por essa inovação em tentar
compartilhar as experiências aqui, da qual nós nos conhecemos. Isso é muito raro de acontecer, então isso já é uma etapa muito importante para todos nós. Convido-os, né, a verificar a nossa produção, o que nós realizamos, o que nós sintetizamos nesse artigo, da qual nós apresentamos um quadro síntese que reúne muito daquilo que nós procuramos no texto, que traz os componentes encontrados num conjunto de 4 municípios, os condicionantes que implicam no seu desenvolvimento, as potencialidades, e também apresentamos as principais carências no que tange às alternativas, tanto para a área rural, como também para essas pequenas localidades que têm uma dinâmica econômica menos complexa do que em outros espaços econômicos no Paraná. De um modo geral, então, essas seriam as nossas contribuições. Nós estamos dispostos, sim, a dar continuidade ao trabalho, já estamos realizando novas pesquisas, estamos encontrando novas experiências. É muito oportuno também aprender com vocês realidades de outras localidades no país. Agradecer novamente aos editores da revista por essa séria publicação, né, a maneira como ela foi trabalhada, e dizer que é um prazer estar com vocês. Eu gostaria de aqui dividir a fala com o professor Mário Zasso Marinho e o professor Wellington Barbosa. Muito obrigado, né, estão todos convidados a realizar a leitura. E dizer para vocês de que pode ter certeza que o conteúdo dessa edição será muito utilizado aqui nos nossos trabalhos da universidade, nas orientações, desde o nível da iniciação científica, da graduação, até a pós-graduação, porque não encontramos, né, tantas experiências valiosas, até mesmo para ampliar os nossos conhecimentos sobre o território. Obrigado e parabéns para todos. Bom, boa tarde a todos. Também parabenizo os editores, né, pelo trabalho árduo, né, que resultou, né, numa revista, numa edição assim muito boa. Né? Bom, o professor Lisandro já comentou, né, a inspiração para esse trabalho, na verdade, foi a elaboração do inventário da oferta turística de 4 municípios, né, sendo 3 municípios do centro-sul paranaense e um município do sudoeste paranaense. Né. Os 3 municípios, Pinhão, Reserva do Iguaçu e Foz do Jordão, que tem uma peculiaridade, né? São municípios que enfrentam um problema histórico, que é a forte concentração fundiária. Sulina é um município que se destoa um pouquinho, porque ele tem uma distribuição mais igualitária da terra. Mas são municípios pequenos, em geral, né? São municípios que, predominantemente, a população vive no espaço rural, né? Existem problemas que nós identificamos, 2, talvez os principais, né, que as ações, né, a comunicação, né, entre os atores governamentais e não governamentais é limitada, né? Os setores de alimentação, de pousada, não estão se inserindo de maneira ativa, né, no processo de desenvolvimento local a partir do turismo, né? Mas há potencialidades, né? É uma região que, em geral, tem muitas usinas hidrelétricas e, em função disso, há os lagos, né? A formação dos reservatórios, então há uma possibilidade forte, né? É uma região ondulada, forte ondulada, né? Então a paisagem ela é bastante convidativa, tanto é que existem 2 regiões turísticas cujos nomes se aproximam, né, a essa característica de relevo, né, que é Vales do Iguaçu, né, e Lagos e Colinas. Existem muitas cachoeiras, né, e o que os municípios estão tentando, né, desenvolver, avançar, é no caminho do turismo rural, né, sobretudo a partir dessa característica, né, de todos esses municípios. Né. Mas, enfim, não sei se o professor Wellington quer colocar algumas outras questões, mas, enfim, parabéns, muito obrigado pelo espaço. Bom, boa tarde aí a todos. Então, acho que o professor Lisandro e o professor Mário já
já falaram bastante sobre o artigo, né, sobre o trabalho, e agora só me resta fazer o convite a vocês, quando vierem aqui para o Paraná, visitar os locais onde nós escrevemos aí o artigo. Então, são regiões assim que estão fora de um eixo, né, de turismo, mas tem uma potencialidade muito grande. Então, com esses trabalhos, nós estamos tentando mostrar um pouco mais sobre essas potencialidades e fazer com que haja um movimento, né, dentro desses locais. Então, convidar vocês só a ler, né, a ter acesso aí ao artigo e ver o que nós escrevemos. E quando vier para o Paraná, vocês possam, ou para quem, né, já está no Paraná, possa visitar aí os municípios que nós já elencamos no artigo. Muito obrigado a todos. E foi um evento, assim, algo bastante diferente essa reunião que nós estamos tendo hoje à tarde. Bem interessante. Muito obrigada, então, aos autores. E eu passo a palavra de imediato para o Bruno dos Passos, nosso segundo Bruno hoje. Boa tarde, gente. Bom, eu queria agradecer o convite, né, também. Achei bastante bacana esse encontro. Vou falar um pouquinho sobre o meu artigo, vou ser bastante direto, objetivo. Eu sou formado em Geografia pela Faculdade de Ciência e Tecnologia de Presidente Prudente e eu atuo desde 2019 em uma pesquisa sobre fragmentação socioespacial e urbanização contemporânea. Eu trabalho como apoio técnico e sou orientado pela professora Maria Encarnação Espósito e o professor Eliseu Saverio Espósito. Durante a minha trajetória, eu realizei ao longo da graduação um trabalho de campo numa unidade de conservação em Brasilândia e devido ao meu contato com a geografia urbana, eu consegui observar alguns elementos numa cidade vizinha que me chamou bastante atenção, no caso a cidade de Paulicéia. No caso, eu visualizava alguns fenômenos como diferenciação socioespacial, segregação socioespacial e até mesmo, algo que precisa ser melhor estudado, fragmentação socioespacial. A minha inserção nesse projeto temático e a minha curiosidade me levou a investigar melhor a ocorrência ou não desses fenômenos nessa cidade, com essas características, que é uma cidade muito menor, né? O projeto temático em que eu trabalho tem como foco as cidades médias, algumas metrópoles, algumas cidades pequenas, e eu quis entender também um pouco da diferença na lógica do processo a partir da escala, porque esses processos não são... esses processos eles não ocorrem na mesma medida em que ocorrem na metrópole, que ocorrem na cidade média, isso na cidade pequena. Então, a minha ideia é fazer uma análise em cima desses elementos, e aí foi produzido um artigo, mas a pesquisa continua em andamento. E, bom, convido vocês a lerem e acompanhar o trabalho que vem sendo realizado. É isso. Muito obrigada, Bruno. Passo a palavra para o João Pablo. Boa tarde, pessoal. Eu sou João Pablo, eu sou pesquisador também. Eu tenho mestrado, sou arquiteto, tenho mestrado pela URGS em Planejamento Urbano. Agora, então, sou doutorando pela USP. E na verdade, eu tenho esse interesse por cidades pequenas. Eu comecei a pesquisar desde a minha graduação, desde o meu TCC, enfim. Eu estudo a região oeste, né, de Santa Catarina, que é a região que tem a cidade de Chapecó, que a maioria deve conhecer. E eu segui pesquisando até o mestrado, agora para o doutorado também eu vou expandir um pouco a escala da pesquisa, vou para uma escala de região também, mas vou pesquisar essa questão rural-urbana com o planejamento territorial de cidades pequenas. E o artigo, então, que eu publiquei na revista foi um artigo, então, que ele é derivado da minha dissertação de mestrado que eu defendi ano passado, e ele aborda a questão da expansão urbana de uma cidade pequena com análise em planos diretores, que no caso é a cidade de Pinhalzinho, Santa Catarina, que ela fica ao lado de Chapecó. E ela tem, então, 2 planos diretores que foram utilizados como análise, né, para entender essa expansão urbana. E a partir disso, então, eu consegui perceber, tinha algumas conclusões, né, disso que também está na minha dissertação, enfim, que é a necessidade, então, de a gente qualificar esses instrumentos, a falta de atenção desses pequenos territórios. Enfim, o artigo também está na revista para o pessoal poder ler. Eu gostaria de agradecer, então, ao
corpo editorial da revista, ao convite da Luana, que eu já tinha conversado com ela há um tempo sobre essa questão das cidades pequenas e tal. E parabéns pela iniciativa de ter uma edição sobre cidades pequenas. Eu fiquei também bem surpreso pela quantidade de trabalhos e fiquei muito feliz em lê-los, porque por muitas vezes, assim, durante a trajetória acadêmica da gente, eu senti, eu ouvi comentários tipo, por que cidades pequenas? Por que trabalhar isso? Muitas pessoas não dão muita importância, algumas pessoas criticam, e é legal ver que tem mais gente e que esse corpo de pessoas pesquisando sobre esses territórios está crescendo cada vez mais, e a atenção está sendo voltada para esse tipo de território. Então, achei muito legal. Obrigado pela atenção que vocês deram nas correções também, foi imprescindível, e parabéns pela iniciativa. Obrigada, João Pablo. Passo a palavra para a Nath de Castro, e que vai nos falar como autora. Eu acho que minha internet está dando uma falha, vou tentar de novo. Olá, boa Mas eu acho que deu Vou passar a palavra para... Não? Estamos te ouvindo, Luana, foi só um eco. Desculpa, então vou passar a palavra para a Nath de Castro. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Eu já fui apresentada, me chamo Nath. Na revista de que a gente está se tratando, eu trouxe na parede branca um texto e imagens falando sobre as micropaisagens do campus da UFSM, como local de afetividade e pertencimento do espaço público. E, na minha concepção, assim, o tema se encaixou com a ideia da revista, né, a temática da revista, que era sobre cidades pequenas. E o meu olhar era assim, voltado para a fotografia mesmo e para a questão dos detalhes, né, que as micropaisagens nos proporcionam. E a gente da área, né, da arquitetura, do urbanismo e do paisagismo, às vezes trabalha em grandes escalas, em escalas humanas. E é muito interessante assim parar para observar esses detalhes que são nos presenteados, assim, que é nos presenteado pela natureza, a questão das texturas, das cores. No meu trabalho, eu trabalhei com três escalas, assim, digamos, a escala olhar, cidade, urbano, uma coisa assim, faz tanto tempo que escrevi o texto e as imagens foram registradas. Mas fica assim também a ideia, também, mesmo sendo uma revista de arquitetura, trazer a questão do paisagismo, da paisagem urbana, para dentro da revista, assim. Quem puder conhecer algum dia, eu já conhece a Universidade Federal de Santa Maria, creio que não vão se arrepender, e é um ótimo espaço assim de vivência e de troca de experiências e dessa interação assim com a natureza e com a paisagem. Eu sou estudante de arquitetura também aqui na UFSM e faço técnico em paisagismo. É isso, obrigada. Obrigada, eu ia comentar e não consegui, mas eu escrevi aqui pelo chat, né, que a Nath, ela é autora de uma das paredes brancas, que é uma modalidade especial da revista Picho, então fiquem à vontade para consultar e também para submeter trabalhos desse tipo. Temos ainda como autores aqui presentes, que podem ficar à vontade para falar ou não, né, é livre, o Victor Barbosa e também a Isabela, que é autora de uma resenha muito instigante, né, de um guia de planejamento publicado da ONU recentemente. Então, se vocês se sentirem à vontade e quiserem falar, E acabou de chegar o Juan, né, que foi o nosso autor convidado. Enquanto esses chamados agora eles se organizam e se quiserem se manifestar, levantar a mão para falar,
eu vou passar para a Vanessa e para a Paula, né, as nossas editoras associadas, para compartilhar um pouco dessa experiência. Então, oi para todo mundo, eu sou a Vanessa, participei dessa edição, né, como eu já vinha participando de algumas outras da PIT também, mas essa realmente foi diferente, foi muito especial também, compartilhei com, né, as amigas, colegas também, todo esse processo, então foi bem marcante, assim, e também foi uma surpresa, né, a quantidade de trabalhos que nós recebemos em cidades pequenas, e dá para a gente perceber o quanto isso ainda é um tema que instiga muito e a gente tem muito para contar, né? Então, eu acho que essa edição, ela mostra, essa temática, ela mostra isso, né? Então, quanto a gente tem ainda para investigar esses territórios. E eu não trabalho diretamente com cidades pequenas, mas moro numa cidade pequena, sou de Teutônia, no Rio Grande do Sul, estou aqui, estudei na Universidade Federal de Pelotas, arquiteto e urbanista. E aí, então, foi muito bom, assim, participar desse processo, estar em contato com vocês, mandando os e-mails nessas indas e vindas, mas com muito carinho, né? A gente fez um trabalho bem cansativo, né? E realmente, assim, de todos os dias ter esse contato. E a gente olhava cada artigo com muito carinho também, né? De ter essa troca, né? Assim como a gente aprende muito também com cada trabalho. Então, foi um processo muito legal. Agradeço muito também pela oportunidade, por estar aqui compartilhando com vocês e vendo também vocês, né? Antes a gente identificava só pelos nomes, né, dos autores, então ver o rosto de vocês também é muito, muito bacana, tá? Então, agradeço. Eu vou passar para a Paula, então. Oi, gente, eu me chamo Paula, então ajudei nesse processo também da PIT, em mandar e-mails, em ler os artigos. Então, foi muito especial para mim, eu nunca tinha participado, né? Eu entrei esse ano no mestrado, ainda estou aprendendo muito com as gurias, com o Edu, foi muito importante esse processo todo para mim. Muito obrigada, gente. Nós que agradecemos, né, meninas? Vou passar a palavra para o Juan, que chegou agora. Juan, pode falar? Aí, Agora sim. como estão? Estamos bem, feliz com a tua presença. Bem porque... Estamos bem, feliz com a tua presença. Não, estou feliz com a presença de vocês. Eu quero pedir desculpa porque estava voltando de Costa Rica e eu não sabia bem se era terça, quarta, não sabia que dia era. E eu estava convencido que hoje era terça-feira. E quando chegou a mensagem, aí eu fiquei muito preocupado porque estava no carro com meus filhos indo para a piscina que eles têm últimos dias, muita coisa assim vem de vida de pai. Assim que, Eduardo também aí, que bom, Ângela, Fernanda, Vanessa, estou ouvindo assim no telefone, não posso ver, olhar todo mundo. Como estão? Quanto tempo com as telas, não? E eu acho que todo mundo tem muita saudade desses encontros pessoais, assim, com o corpo. Essencialmente, eu acho que esse grupo de pesquisas que vocês têm, muitos, e o laboratório também, que trabalha os assuntos que têm a ver com o corpo, com a sensibilidade, com encaminhar a cidade, acho que tudo isso foi bem impactado, assim, não? Neste tempo. Então, pelo menos que a gente se encontre aqui é muito bom. Não sei como eu cheguei agora, eu não sei como era a dinâmica que estão trabalhando. Estamos mais para nos conhecer, nos encontrar, Juan. Muito obrigada por ter aparecido. Tá? Eu vou passar a palavra para o Edu.
E acho que quem está aqui presente pode ver que o Juan é uma pessoa muito querida e os trabalhos dele têm uma potência muito grande. Então, fica o convite para vocês lerem. Tá dando um eco aqui a voz da Luana, não sei se é para mim, Luana. Um eco aqui a voz da Luana. Pessoal, então vou tentar ser bem objetivo. Pessoal, então vou tentar ser bem Juan, desliga o teu áudio. Eu acho que é o desliga o teu áudio. Eu acho que agora Obrigada. deu, né? Pessoal, então assim, ó, eu em nome da revista agradeço muito a Luana e a Ângela, que foram as editoras convidadas, né? Principalmente a Ângela, que é uma referência nessa temática no Brasil, né? Trabalha com cidade pequena há muitos anos e que eu conheci lá em Comodoro Rivadavia, né? Os movimentos são muito estranhos, né? Mas muito interessantes. A Luana foi me orientando, então estudou cidade pequena, e a revista ela vem com essa proposta, então, nesse número. Mas um pouco mais sobre a revista, eu acho que é importante destacar, né? Que essa revista surgiu em 2016, e ela tem um movimento de resistência junto com ela, né? Embora ela esteja inserida dentro do meio acadêmico, provavelmente nós vamos adentrar o sistema Qualis de qualificação, a revista ainda ela tenta se manter, né, com algumas diretrizes, não sei se a palavra seria mais humana, né? Mas a gente procura então criar uma rede de comunicação com os autores. A revista também ela aceita artigos de graduandos, de estudantes. Foi muito engraçado, num dado momento eu recebi uma pergunta de uma pessoa me dizendo: eu não sou estudante, eu não sou arquiteto, mas eu quero mandar um artigo. É óbvio que a revista aceita, né? Mas parece que o meio acadêmico é bastante excludente. Então, ela surgiu nesse movimento. Lá em 2016, primeiro num movimento de receber resposta de alguns artigos que eu enviava, muito frias, dizendo: esse artigo é muito ruim, não vai ser publicado. E eu dizia: mas e agora, né? Então, ela surgiu assim. E outra, em algum momento eu escrevia com meus bolsistas, alunos de graduação, né? E começaram a vir perguntas assim: não, só pode ter o nome do doutor no artigo. Eu disse: como assim? Né? Se eu escrevi o artigo com o meu orientando de iniciação científica. Então, a revista ela aceita artigos de doutores, mestres, pessoas da comunidade, estudantes, inclusive como primeiros autores, viram? Nós não temos esse tipo de classificação. Também temos um tamanho mínimo e máximo, mas se vocês perceberem, nós também aceitamos artigos um pouco maiores, um pouco menores, né? Já tivemos artigos em língua inglesa, em língua espanhola, então não temos também esse limite. Então, a revista, ela, embora adentrando esse sistema acadêmico, ela tem como pretensão se manter também como uma espécie de resistência a tudo isso, né? E esse momento aqui, né, desse que a gente fazia muitos números que pretendia realizar essa reunião. Parece que a gente escreve, publica e o artigo morre, né? E a gente não sabe quem são as pessoas. E agora a gente conseguiu realizar, e a gente pretende, a cada número, manter um encontro com os autores, né? Mesmo que seja muito rápido, mas ao menos a gente está se vendo por aqui, né? Ouvir o autor, né? E para mim, que li todos os artigos de alguma forma, é muito interessante ouvir a voz, né, do autor, as inquietações. Então, esse momento é um momento muito novo, né? Nunca aconteceu comigo de uma revista me chamar para um encontro entre autores e editores, e também entre os editores, né, e o grupo que organiza a revista. Então, é bem interessante. Só deixa eu lembrar que a Luana me pediu.
para não esquecer de nada, né? A outra questão é que a gente está com uma chamada aberta, né, até 30 de dezembro, que tem a temática do Sul do Sul. Viram? Acho que a Thaís não está aqui, né? Thaís Beltrame, que é uma das editoras. Então, está aberta até o dia 30 de dezembro, tá? Então, aceitamos pensamentos diversos aí sobre a ideia do Sul. Algumas pessoas têm nos enviado e-mails se o Sul é o Sul, aqui o Rio Grande do Sul. Não sabemos, a gente quer ouvir dos artigos, o que é o Sul do Sul, né? É o Juan lá em Comodoro, né? Lá é mais Sul do Sul ainda, né? Mas a África do Sul é o Sul do Sul? É também, né? Então, acho que a gente está falando de um lugar não tão determinado. Então, essa chamada está aberta até o dia 30 de dezembro. Estou meio perdida. E a outra notícia é que nós colocamos o número 20 da revista no ar. Viram? O segundo volume da revista sobre pequenas cidades. Então, ela está no ar, tá? Provavelmente, o encontro com os autores desse número vai acontecer lá por fevereiro, Luana, porque agora acho que a gente vai entrar no período de férias e tudo mais, né? E que a revista está assim, né? Tem uma última questão que eu acho que é legal contar, né? E agora que eu estou nesse meio editorial há mais tempo, e toda revista é um pouco assim, mas a nossa é uma revista caseira, ela é editada, corrigida, ela não tem secretária, ela não tem juramentada, então ela é um trabalho bastante caseiro, né? Vocês viram diariamente, respondendo e-mail, enviando parecer, né? E a gente tem todo o cuidado, a gente lê o parecer, eu mando o parecer de volta, que eu digo para o parecerista, não, mas explica para o autor, né, em que ele pode melhorar o artigo, né? A Luana acompanhou, a Ângela também. Então, a revista ela tem essa ideia, ela é muito caseira. Esses dias eu recebi, não sei se foi desse grupo, um e-mail dizendo assim, eu queria que vocês avisassem o designer, não sei o que, a gente não tem o designer, sou eu, a Paula, a Vanessa, né? São as mestrandas, bolsista de extensão, então a coisa por aí, a gente às vezes imagina que tem todo a gente tem um protocolo, né, gurias, que a gente foi criando com o tempo, que nós somos muito rígidos, assim, das respostas, dos e-mails e tudo mais. Mas é tudo muito caseiro, né? E quando essa chamada aconteceu, né, que a gente recebeu, eu nem sei o número mais, né, Luana, 80, 90, não me lembro, arquivos, né, foi bem assustador, porque foi uma das chamadas mais com maior número de materiais. Então, a gente também dividiu isso em 2 volumes, né, tentou abarcar a maior parte dos trabalhos, os trabalhos são ótimos, né, eram muito bons. Então, a gente também não tem a política de... Sabem que é um dos fatores da CAPES, por exemplo, receber 80 artigos e só ficar com 10. Né? Então, a gente também não vai entrar nessa política de ter um número muito grande de... Como é que é a palavra que eles usam? Não é reprovação, é... Quando o teu artigo não passou, né? Então, todo artigo que tem condições, que está contando alguma coisa nova, né? Para nós nos interessa, tá? Então, a revista, ela está com essa... Não sei se eu esqueci de alguma coisa, Luana. A Luana que ficou meio... Acho que não, Edu. Muito bom te ouvir também e reafirmar esses processos, assim. É muito interessante compartilhar como tudo isso acontece, né, na perspectiva dos editores. Para mim foi um grande aprendizado. E já nos encaminhando para o final, eu só queria lembrar que temos uma lista de presença, né?
Também compartilhei o link da chamada que o Edu comentou, que está em aberto, e eu passo a palavra para a Ângela para fazer o encerramento. Mas antes dizer que foi muito bom ouvir todos, que foi um momento muito especial, esse nosso encontro. Bom, eu da mesma maneira, né, foi um prazer ouvir pelo menos parte, né, dos autores, e aí ouvindo um pouco o Edu, né, essa proposta de uma revista, acho que a palavra talvez fosse mesmo mais acolhedora, né, e também, assim, nessa questão do design, né, embora não tenha esse papel profissional, né, mas realmente, né, toda uma edição muito, muito cuidadosa, né? Então, assim, como resultado dessa revista mais acolhedora, né, a gente teve aí, né, uma quantidade enorme, né, de trabalhos, né, de artigos. Uma das nossas dificuldades foi agrupar, né, Luana? Foi um exercício de vai e volta, né, para como que a gente agrupa, né, temas, né, com abordagens tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão boas, né, tão necessárias. E aí, nesse sentido, né, agora, para finalizar, eu acho que, assim, até o Edu falando que a gente se conheceu em Comodoro, fiquei pensando, né, nos percursos aí que a gente tem em termos de encontros, de redes e de pesquisas, né, que são muito, muito interessantes. Mas aí daria, assim, se eu for falar os detalhes, vai um bom tempo aqui para explicar, né? Mas passa pelo Juan Manuel, passa por evento sobre pequenas localidades na Argentina, os nossos primeiros contatos, depois a vinda, né, do Juan Manuel com vários colegas argentinos, no primeiro Sinapec que a gente fez em Maringá. E aí eu queria finalizar, né, falando, né, que a gente está caminhando, né, foi colocado, né, a gente tem uma quantidade muito grande de estudos sobre a cidade, sobre o urbano no Brasil, mas, de modo geral, recaindo de uma maneira quantitativa mais sobre as metrópoles, embora a gente tenha também a tendência dos estudos das cidades médias, mas com todos os trabalhos que a gente tem visto, né, eu acho que assim, tem muitos trabalhos bons, né, eu fico um pouco até essa coisa, agradecida, mas ao mesmo tempo constrangida, né, de vocês falarem do meu trabalho como referência. Eu acho que a gente tem hoje já uma quantidade grande de trabalhos, mas ainda muito aquém do que o necessário, né? A gente precisa, assim como os trabalhos foram diversos, né, a realidade ela é muito diversa. Então, quando a gente trabalha com as cidades pequenas, né, a gente tem uma diversidade enorme. E aí dizer, né, para vocês que a gente está caminhando aí em termos de organizar a pesquisa em âmbito, né, das cidades pequenas do Brasil, tentando agrupar pesquisadores. Nós criamos uma rede chamada Micripoli, né, micri buscando no grego, mas juntando com poli ali para se contrapor à metrópole, né? Então, os espaços micripolitanos, né, a gente tem começado a falar disso. Eu, no âmbito da geografia, começo a falar de uma geografia urbana mais micripolitana, mas a gente tem aqui vários arquitetos, né? Então vamos falar de enfoques mais micripolitanos, né? Então, a Luana faz parte da rede, ela pode depois colocar o link, né? A gente tem o Facebook, tem o Instagram, pedir para quem quiser nos acompanhar, que, né, pode fazer isso via rede, e aproveitar para divulgar, né, que a rede, na realidade, ela surge a partir desse evento, que a gente realizou uma primeira edição em Maringá, já há muito tempo atrás, né, e a gente já vai para a 6ª edição desse Simpósio Nacional de Pequenas Cidades. Então, esse próximo, ele vai ser em 2022, no campus vai ser virtual também, até por uma questão de financiamento, vai ser talvez híbrido, quem quiser ir pode ir, mas a ideia também é fazer de maneira que as pessoas à distância possam participar. Vai ser no campus de Campo Grande, Mato Grosso, pela Universidade de Mato Grosso do Sul, né? O Paulo Jurado vai ser o principal organizador, mas a gente tem também feito isso no âmbito da rede, né, como apoio à realização do evento. Então, eu finalizo deixando esse convite para vocês, né, e tem, né, dos eventos anteriores também números especiais que estão na GeoEnGA, que tem trabalhos também
alguns trabalhos sobre pequenas cidades, inclusive na primeira edição da revista Geoingá, um trabalho que o Juan Manuel, né, apresentou no evento naquela ocasião, foi agrupado nesse primeiro número da revista Geoingá, e na última edição, os trabalhos estão agrupados numa revista chamada Geomai, que é da Unespar de Campo Mourão, onde o evento foi realizado. É isso, gente, foi um prazer conhecer, né, os que puderam estar aqui com a gente. A ideia é ótima, Eduardo, de fazer esse encontro, né? Acho que a gente está inovando, né? Fugindo aí um pouco das exigências, né? dos órgãos de fomento e criando coisas muito interessantes. Muito obrigada, gente. Aí, não sei se mais alguém vai se manifestar, minha parte é isso. Acho que é isso. Isa, ainda dá tempo. Se quiser abrir o microfone, compartilhar, é sempre bom te ouvir. Dá um alô pra gente. Olá, gente, tudo bem? Sei que já está passando um pouco do horário, mas eu me confundi com os horários. É muito bom sempre ver vocês aqui. Eu escrevi uma resenha, né, para a revista, junto com a Gabriela Vedequim e a Bianca Ramires Soares, duas colegas também do mestrado. Eu sou orientanda também do Dudu e participo, né, do grupo de pesquisa aqui. E eu escrevi esse guia de planejamento, né, essa resenha do guia de planejamento urbano para cidades pequenas, o PIUP, da ONU Habitat, que foi lançado em fevereiro de 2020 pelo Laboratório Urbano da ONU. Então, na resenha foi colocado alguns pontos desse planejamento, que é dividido em 4 fases de avaliação, de plano, operacionalização e implementação. Foram escolhidos esses tópicos para mostrar a relevância da participação também das pessoas, que agora nesse momento é um pouco também delicado de falar, né, o como, mas esse guia, ele vai ajudar, de uma maneira mais técnica, a conduzir as ações e os objetivos dessas discussões públicas em cidades pequenas, para que seja possível conseguir recursos financeiros para investir na cidade, digamos assim, de uma maneira mais simples. É claro que passa por todo um processo e rapidamente falando é isso, só para apresentar um pouco do que foi escrito na resenha. Quero agradecer o tempo e a oportunidade também da fala. Obrigada, Isso, né, Isa. Acho que é isso, né? gente. Muito bom Qual é a encontrar ideia? todos. Eu ia só dizer uma coisa que é importante no final, né? Que a gente encerre esse encontro, mas que a gente indique os textos, viram? Porque a ideia de uma revista, né, um periódico, sendo científico ou não, é que os textos, que a leitura circule. Né? Eu, por exemplo, como professor, demorei muito, agora eu tenho indicado leitura de artigos da revista em disciplinas. Então, resenhas, né, e outros materiais, entrevistas, e posso dizer que tem sido muito interessante assim, a resposta dos alunos, né, dos mestrandos, dos pós-graduandos na leitura. Então, encerrando, né, Luana, dizendo que vocês multipliquem assim, né, a leitura, né, indiquem a leitura por aí, né, nos lugares de vocês. E é isso, Luana. É isso, muito obrigada. Nos vemos no próximo encontro. Nos acompanhem também no Instagram e Facebook da Micripoli, também da revista Picho, que eu acho que a maioria já deve estar seguindo, que ainda temos muito, né, a produzir nessa área do conhecimento. Um abraço a todos, muito bom encontrá-los. Tchau, tchau. Fala, Juan. Tchau, gente. Posso Tchau, falar gente. tchau? Pode, Tchau. Juan. Obrigado, Fale. obrigado. Pode. Tchau, Muito bom. Que bom que tu entrou, Juan.
Tchau. Que bom que tu entrou, Juan. Ah, se posso falar, falo. Eu queria só indicar uma coisa que eu acho que é muito importante, que falaram o Eduardo e Ângela, que eu não sei se a gente tem consciência do que... Porque esse assunto começou, na verdade, com a Ângela viajando a uma muito pequena cidade da Argentina lá no ano 2008, acho, uma coisa assim, 2007 era. E eu acho que nesse processo de encontros que falaram eles, a Ângela e o Eduardo, e que agora tem corposidade aqui com esses artigos assim, da revista e tudo isso, eu acho que a gente está num caminho, num processo onde a geografia, os estudos que tem que a ver com as pequenas cidades pegaram uma viragem para o sensível, para a vida cotidiana, para uma leitura dos territórios subjetivos que anos atrás, não sei, nos anos 90 ou nos primeiros anos 2000, 2005, assim, esses estudos estavam bem mais perto do quantitativo, dos estudos econômicos, políticos, macro, e agora com esses artigos que a gente está fazendo, assim, às vezes mais comunicados, às vezes com menor comunicação, eu acho que essa viragem para a geografia ou os estudos sensíveis, não como gostamos de falar também, tem a ver com todos esses esforços que fazemos criando esse tipo de redes, que são redes muito humanas também, porque tem muito disso, assim, que aparece fala não sei como falar isso, sempre o assunto do cotidiano, do humano, está na frente sobre os assuntos mais estritos da academia, e isso faz da rede uma coisa muito bonita. Então eu acho que temos que cuidar isso e fazer crescer esse assunto. E eu estou muito obrigado e feliz porque eu tenho amigos nessa rede, e bom, às vezes nos encontramos, podemos nos abraçar e às vezes não, como agora, mas sempre estamos crescendo e é muito emocionante isso. Então isso queria falar só. Muito obrigado. Saudades, Juan. Beijo. Ai, muito obrigada. Fiquei toda emocionada Saudades. de novo. Tchau. Saudades. Ai, muito obrigada. Fiquei toda emocionada.